Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje nós vamos falar de educação em tempos de pandemia do coronavírus e meu convidado é o Dr. Gabriel Tomazetti, que é advogado especialista em direito do consumidor. Como vocês sabem, no dia 16 de março, o governador do estado de Rondônia editou um decreto de calamidade pública que acabou suspendendo todas as aulas nas redes pública e privada para tentar conter o avanço do coronavírus. Essa suspensão foi prorrogada até o dia 17 de maio, podendo ser prorrogada novamente, ou seja, a gente não sabe então quando é que as nossas crianças, os alunos, os jovens vão voltar novamente à escola. Bem, eu tenho recebido muitas reclamações de pais de alunos e alunos por falta de prestação de serviço, dificuldade de pagamento da mensalidade, dificuldade de acompanhar o EAD, que é aquele ensino à distância, e principalmente a falta de desconto nas mensalidades. Tem gente que é autônomo, que trabalha o dia inteiro, por exemplo, em aplicativo como Uber ou Urbano Norte, para poder pagar a faculdade à noite, não está tendo condição de pagar, profissionais liberais, é uma reclamação geral e não está havendo bom senso por parte das instituições de ensino para tentar resolver esse problema. Antes de começar a entrevista, eu quero fazer uma pequena retrospectiva dos fatos que aconteceram ultimamente. Bem, no dia 28 de março, o governo do estado, através do PROCON, publicou uma nota técnica recomendando que o consumidor deveria continuar pagando as mensalidades desde que a instituição realize a reposição das aulas ou adote meios, que é o EAD, que é o ensino à distância, que as aulas sejam ministradas. Depois, no dia 31 de março, o Ministério Público de Rondônia, através da 11ª Promotoria, fez uma série de recomendações ao Sindicato das Escolas Particulares de Rondônia, a todas as escolas particulares de nível de educação infantil, fundamental médio e superior, para uso de plataformas digitais e desconto dos dias de paralisação. No dia 1º de abril, o PROCON voltou atrás àquela recomendação anterior, deu uma repercussão muito negativa e orientando as instituições de ensino para a redução proporcional das mensalidades e sugeriu a conciliação entre as partes. Pois bem, no dia 15 de abril, o Comitê Nacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, integrado pela Associação Brasileira de PROCONs, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, OAB Nacional, apresentaram uma nota técnica com orientações aos consumidores e fornecedores, como manutenção dos contratos e negociação de compensação futura em decorrência da suspensão das atividades. Por último, agora, essa semana, no dia 27 de abril, novamente o Ministério Público de Rondônia, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, a promotora de Justiça, Daniela Nicolai, fez novas recomendações às instituições de ensino no sentido de apresentarem uma proposta de desconto das mensalidades escolares, retroativas a 17 de março de 2020, no percentual entre 15% e 30%, sobre o valor líquido da mensalidade escolar. Ocorre que, até a presente data, as instituições de ensino não estão tendo bom senso, não estão negociando as mensalidades com os pais de alunos nem com os alunos. Portanto, feitas essas considerações, agora vamos começar a entrevista com Gabriel Tomazetti. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Olá, doutor Fabrício, sempre uma satisfação estar no seu programa. Obrigado por mais um convite, sempre levando aí temas de altíssimo interesse de toda a coletividade e temas atuais. Gabriel, com tantas recomendações, qual que é o seu entendimento? As instituições de ensino são obrigadas a reduzir o valor da mensalidade, já que houve alteração na prestação de serviço? Realmente os consumidores estão numa situação muito delicada, eu diria até estão no escuro, diante aí de tantas recomendações e nenhuma regulamentação concreta. Embora haja aí muitos projetos de lei visando regulamentar essa situação específica do setor de ensino, não há nada pontual e direto para resolver isso. Até porque nós estamos vivenciando uma situação totalmente imprevisível. Inclusive o Código Civil, ele prevê aí a questão de modificações bruscas por situações
imprevisíveis nas relações contratuais. E na mesma linha, o Código de Defesa do Consumidor ele traz princípios que eles são basilares, eles são a sustentação do Código de Defesa do Consumidor e dessas relações. E o que nós recomendamos? Nós recomendamos o diálogo e a busca pelo equilíbrio e pela harmonia. Como chegar no equilíbrio? Só se chega no equilíbrio se os responsáveis por essas instituições de ensino agirem com boa fé e com transparência e abrirem os seus custos. Então, como houve uma mudança da modalidade do ensino de presencial para EAD, primeiramente, é importante aí já dizer que eles não poderiam ter alterado sem conversar com os pais, com os clientes, uma vez que é proibida a alteração unilateral do contrato, está lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Mas alteraram de forma espontânea, começaram a enviar material EAD com muita boa vontade, inclusive, algumas escolas fazendo isso com maior eficiência, outras mais próximas dos pais, buscando saber como está o filho, já se adiantando aí, dando notícias mais frequentes, e algumas realmente deixando os consumidores no escuro. Então, em relação a essa redução que todo mundo tem perguntado, a gente está aí recebendo dezenas de questionamentos nas redes sociais, é obrigado o setor de ensino, as escolas, as faculdades darem desconto? Depende do caso concreto. Então, isso precisa ser analisado, o pai precisa saber se está havendo uma efetividade dessa prestação de serviço, e nós acreditamos muito que a grande maioria dos estabelecimentos de ensino, eles reduziram custos. E como a gente consegue essa comprovação? Abrindo as contas, mostrando essas planilhas, da mesma forma que tem que mostrar o MEC, mostre para os seus clientes. Olha, eu suspendi aqui 10 contratos de trabalho da pessoa ali que estava cuidando do pátio, outro fazendo a limpeza, eu deixei de comprar material de limpeza, minha conta de energia elétrica caiu pela metade, e repassar esse valor, esse desconto aos pais. É o mínimo que se espera de um fornecedor de boa fé e que quer agir com lealdade e transparência, que são princípios também do Código de Defesa do Consumidor. E como as escolas e faculdades têm se comportado aqui em Porto Velho? E em outros estados? Infelizmente, aqui em Rondônia, especialmente aqui em Porto Velho, nós temos visto aí que somente até o momento chegou ao nosso conhecimento de uma escola concedendo voluntariamente, se antecipando em relação a conceder desconto. Já se passaram 40 dias de pandemia e que as escolas estão fechadas. É inaceitável que as instituições de ensino, as faculdades também, elas deixem de buscar os seus clientes, seus consumidores, seus alunos para um bom diálogo, para um diálogo aberto e franco. O mundo todo está caminhando para uma era de diálogo, mais ainda em tempos de pandemia, onde nós devemos ser solidários, consumidor com fornecedor e o contrário também. Nós não queremos de forma alguma que as escolas tenham prejuízo, não é isso, mas não é justo que as escolas, havendo redução dos seus custos, deixem de repassar aos seus alunos. Isso soa inclusive como má fé. E em outros estados, nós temos visto e recebemos, até inclusive de franquias, recebi uma hoje de uma grande franquia, que inclusive é mundial, concedendo comunicados de escolas de outros estados, concedendo descontos interessantes, inclusive, aos seus clientes. Nós temos visto vários projetos de leis, algumas decisões judiciais em outros estados, inclusive decisões que atingem aí toda a coletividade, mas aqui em Rondônia, infelizmente, o cenário ainda é de um ponto de interrogação, um cenário escuro, faltando aí o diálogo. E parece que a maior dificuldade no EAD, que é o ensino à distância, são nos casos de crianças que têm idade aí entre 3 e 6 anos de idade. É isso mesmo? Importante que os pais se atentem que para aqueles alunos que ainda não estão em fase de alfabetização, que ainda têm a obrigatoriedade de estar cursando o ensino, eles podem inclusive rescindir esse contrato, porque no nosso ponto de vista não há efetividade, as crianças em fase, nessa fase, não vai ser útil para elas
uma aula à distância, um vídeo onde está todo mundo ali num aplicativo, aí gritando porque está vendo o coleguinha. Eu vejo isso dentro de casa, que falta efetividade. E para aquelas crianças que já estão sendo alfabetizadas, é importante que as escolas lembrem que elas ofereceram serviço presencial. Veio a pandemia, ninguém esperava, ninguém tem culpa. Ok. Porém, o serviço à distância para as crianças nessa idade, ele não tem a efetividade. Quando você contrata um serviço, você espera um resultado. Para ficar um faz de conta que a criança aprende, faz de conta que o pai dá conta de ensinar, não está dando certo. Eu não tenho didática com meu filho de 6 anos, muitos amigos também estão narrando a mesma coisa, meu trabalho é em casa. Infelizmente, eu gostaria de ter tempo para isso. Infelizmente, a gente não tem tempo para dedicar aquelas mesmas horas que as professoras dedicam com muito zelo aos seus alunos. Então, esse método ele não está sendo efetivo. Talvez, inclusive, seja o caso de suspensão total do ano letivo, né? Parece exagero, mas veja, quais são os pais que vão permitir que seus filhos voltem quando as aulas voltarem? Porque a pandemia ainda continua numa crescente. Mais do que isso, será que é saudável? Será que a criança consegue aprender num ritmo de reposição de aulas muito rápido, como por exemplo é possível fazer para uma criança maior de 11, 12 anos? Será que essas de 6 anos vão conseguir ter aula de manhã e à tarde, ou então durante aí até o sábado? Enfim, eu acredito que não. Eu acredito que essas crianças tenham que ter um tempo de descanso para esse aprendizado ser melhor absorvido. Gabriel, você falou em harmonia e equilíbrio na relação de consumo. No seu entendimento, como os pais de alunos proprietários de escola devem proceder para tentar resolver esse impasse? Diante de tudo que nós trouxemos, Dr. Fabrício, entendo que a condução deve se dar pelo diálogo. E acredito muito que deve partir especialmente do fornecedor, que são as instituições de ensino, as escolas e as faculdades. Porque com o diálogo, esse fornecedor vai estar mostrando primeiramente a sua boa-fé, a sua intenção de ter transparência, apresentando planilha de custos e mostrando o que mudou também para a escola, e ele vai estar cumprindo ali com o seu dever de buscar o equilíbrio e a harmonia nas relações de consumo, como já dito, que são princípios basilares aí do Código de Defesa do Consumidor, que estão ali nos primeiros artigos do Código. E as escolas devem lembrar, as faculdades também, que a relação contratual ela se dá por duas partes. Não pode essas escolas simplesmente impor o sistema EAD, porque está todo mundo fazendo. De forma alguma. Quem contratou, ele esperava e ele pagou para ter o ensino presencial. Se modificou, não poderia ter modificado por uma via só. Teria que ser com base no diálogo. E o que nós recomendamos? Como deve ser essa condução? Caso não haja o diálogo por parte da escola, então os consumidores, os clientes devem buscar formalizando por escrito, seja notificando com uma cartinha, seja por um e-mail, mas pedir, olha, eu quero essa informação, eu quero a planilha de custos, eu quero saber o que mudou, ou então não, eu quero uma reunião com o financeiro, com a coordenação pedagógica, meu filho está precisando disso, eu quero ajuda naquilo, e também formalizar o pedido de suspensão, pedido de rescisão contratual, pedido de mudança de escola. Você precisa ter um documento. Por que o documento? Porque aquelas escolas que se mostrarem intransigentes e não buscarem uma solução equilibrada, você vai ter que acionar, de repente, o Poder Judiciário. E chegando ao Judiciário, é muito melhor que você esteja munido de provas que demonstrem ao juiz a sua boa-fé e a sua busca por uma solução equilibrada e justa para as partes. Então, ficam aí essas orientações para que os pais possam conduzir dessa forma, lembrando que há a teoria da imprevisão, ninguém estava aí prevendo essa pandemia, ninguém tem culpa e não podem os consumidores ficar com os prejuízos e também não desejamos prejuízo para as escolas, muito pelo contrário. Nós temos que lembrar que os empreendedores, as pessoas que tiveram aí a coragem de empreender, de abrir uma escola que tem responsabilidade muito grande, elas precisam se manter e sobreviver a essa crise, mas também elas precisam respeitar o consumidor e saber que um depende do outro e por isso nada mais
interessante e razoável que todos estejam de mãos dadas buscando soluções conjuntas. Gabriel, muito obrigado mais uma vez por participar do quadro Cidadania. Obrigado, doutor Fabrício. É sempre uma satisfação a gente poder estar contribuindo com a coletividade. Estaremos sempre à disposição para estarmos levando assuntos de interesse de todos. Obrigado. Bem, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT.